Deus entende as nossas fraquezas. Sim, Deus entende as nossas fraquezas. Olá, tudo bem? Hoje é quinta-feira, dia 24 de março de 2022, e nós estamos aqui continuando o nosso trabalho de leitura do livro de Mateus e de breves estudos para que possamos comentar o que está escrito no livro de Mateus. Hoje nós vamos ler o capítulo 11. Então estamos no capítulo 11, quinta-feira, dia 24, capítulo 11. Nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 11. Depois que acabou de instruir seus 12 discípulos, Jesus saiu para ensinar e pregar nas cidades da Galiléia. João, ao ouvir da prisão o que Cristo estava fazendo, enviou seus discípulos para lhe perguntarem: És tu aquele que haveria de vir, ou devemos esperar um outro? Jesus respondeu: Voltem e anunciem a João o que vocês estão vendo, ouvindo e vendo. Os cegos veem, os aleijados andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e as boas novas são pregadas aos pobres. E feliz é aquele que não se escandaliza por minha causa. Enquanto saíam os discípulos de João, Jesus começou a falar à multidão a respeito de João. O que vocês foram ver no deserto? Um caniço agitado pelo vento? Ou o que foram ver? Um homem vestido de roupas finas? Ora, os que usam roupas finas estão nos palácios reais. Afinal, o que foram ver? Um profeta? Sim, eu lhes digo, e mais que profeta. Este é aquele a respeito de quem está escrito: enviarei o meu mensageiro à tua frente, e ele preparará o teu caminho diante de ti. Digo-lhes a verdade, entre os nascidos de mulher, não surgiu ninguém maior do que João Batista. Todavia, o menor no reino dos céus é maior do que ele. Deus entende as nossas fraquezas. Deus entende as nossas dificuldades. Uma das coisas mais interessantes desse texto é notar que João, quando estava na prisão, pede aos seus discípulos que confirmem se Jesus é de fato o Messias. Mas nós vemos na Escritura o testemunho a respeito de João. João era primo de Jesus, cresceu com ele, e João tinha bastante ciência e clareza que Jesus era o Messias. Ele tinha a consciência clara de que ele era a voz que clamava no deserto e que anunciava a vinda do Messias. Ele tinha consciência clara de que havia na vida dele um chamado especial para isso e que ele foi uma pessoa escolhida para isso. Quando nós lemos sobre o nascimento de João, está claro que o nascimento dele é milagroso e, por certo, seus pais lhe contaram isso ao longo da vida dele. É pouquíssimo provável que os pais de João não tenham contado a ele a história sobre o seu nascimento. Ele era literalmente fruto de um milagre. A sua mãe já não podia mais gerar filhos. O seu pai chega a duvidar e fica mudo por causa disso. Mas ele nasce com um propósito bem específico de anunciar a vinda do Messias. Quando Jesus vai encontrar João Batista para ser batizado, ele diz que não é digno de desatar as correias das sandálias de Jesus. João tem bastante ciência de quem Jesus era. João cresceu com Jesus, diga-se de passagem, cresceu com seu primo, e ele tinha bastante ciência de quem Jesus era, ao ponto de dizer que não é digno de desatar a correia das sandálias. E João batiza Jesus. E quando ele batiza Jesus, ele ouve uma voz audível dos céus dizendo a respeito de João: Este é o meu filho amado, em quem eu me alegro. A ele ouvi. Então, João ouviu o próprio testemunho da boca do próprio Deus de que Jesus era o Filho amado e que Jesus era aquele que haveria de vir. Mas, no momento de fragilidade,
João preso, temendo pela própria vida, entendendo que está chegando no final da sua vida e temendo pela sua própria vida, até porque o seu ministério era um ministério que apontava muitos dos erros das pessoas. João, nesse texto que nós lemos em Mateus 11:2, envia seus discípulos para perguntar se Jesus era de fato aquele que haveria de vir, ou se a gente deveria esperar algum outro. O coração de João está dilacerado, está machucado, né? E ele faz essa pergunta, mesmo tendo todos os testemunhos que ele teve ao longo da vida dele de que Jesus era o Messias. Mas no momento de fragilidade, no momento de angústia, ele faz essa pergunta. Jesus manda que os seus discípulos respondam a João de uma forma que ele vai entender. Os cegos vêm, os aleijados andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos ressuscitam e o evangelho é pregado aos pobres. Mas é interessante que logo depois que os discípulos de João ainda estão saindo, no versículo 7, enquanto saíam os discípulos de João, Jesus começou a falar, dar um testemunho sobre João. O que vocês foram ver no deserto? Um caniço agitado pelo vento? Ou o que foram ver? Um homem vestido de roupas finas? Ora, os que usam roupas finas estão nos palácios reais. O que foram ver? E é interessante o versículo 7, quando Jesus diz: o que vocês foram ver? Um caniço agitado pelo vento? Ou seja, alguém que muda de opinião muito rápido. É tão rico enxergar isso, porque João tinha acabado de duvidar. Ele tinha acabado de ter uma dúvida e pedido aos seus discípulos que perguntassem. E o testemunho de Jesus a respeito dele é exatamente o oposto. Ele tinha acabado de duvidar e Jesus dá testemunho a respeito dele, dizendo: vocês foram ver um caniço agitado pelo vento? Vocês foram ver alguém que muda com frequência, que tem variação continuada? O testemunho de Jesus a respeito de João não considera o momento de fraqueza de João. O testemunho considera quem João de fato era e entende, compreende o momento de angústia de João. E Jesus vai dizer que entre os nascidos de mulher não surgiu ninguém maior do que ele. Às vezes o texto dizendo que ele é o menor no reino dos céus pouco depois, ele é o menor porque ele não viu o Messias morto e ressurreto. Ele não teve a experiência que nós temos de poder sermos cheios do Espírito Santo, porque o Messias morreu e ressurgiu, porque a promessa foi cumprida, porque o sumo sacerdote veio. João ainda ele é o último profeta no tempo antes da promessa. Então, por isso que ele é o menor, porque ele ainda está antes da promessa plenamente realizada. Mas o que eu queria focar aqui é que o testemunho de Cristo a respeito de João é de um homem sólido, é de um homem firme. Jesus enxerga João como um homem sólido, como um homem firme, porque Jesus enxerga o coração de um homem temente a Deus. Jesus enxerga que o momento que ele está vivendo é um momento de angústia e de dúvida, e entende que esse momento de angústia e dúvida não muda a fé sólida que João tem no seu coração. Deus conhece as nossas fraquezas, as nossas angústias, nossos momentos de dor. Ele conhece e ele entende esses momentos. E o que isso significa no fundo, né? Jesus entender. O autor aos Hebreus vai dizer na carta aos Hebreus, tem um versículo muito interessante, que o autor aos Hebreus vai dizer assim, no capítulo 4 de Hebreus, versículo 14: visto que temos um grande sumo sacerdote que adentrou os céus, o Filho de Deus, apeguemo-nos com toda firmeza à fé que professamos,
pois não temos um sumo sacerdote que não possa se compadecer-se das nossas fraquezas, mas sim alguém como nós passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado. Não temos um sumo sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas. Jesus se compadeceu da fraqueza de João e deu testemunho sobre ele de que dos nascidos de mulher não havia maior do que ele, porque nós temos um sumo sacerdote que se compadece das nossas fraquezas. Jesus se compadece da minha fraqueza, Jesus se compadece da sua fraqueza e por causa disso nós podemos chegar até Ele e dizer e reconhecer: Senhor, tem misericórdia de nós, porque nós somos fracos. E Ele vai dar a nós a resposta que Ele deu a João. Os cegos vêm, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos ressuscitam, e aos pobres é anunciado o Evangelho. Ele vai dar a nós a resposta de que Ele deu a João, que a promessa de Deus havia chegado, que o próprio Deus está conosco e que Ele está operando no nosso meio e fazendo milagres, curando e pregando o Evangelho. Ele está no nosso meio, se compadece das nossas fraquezas e está no nosso meio fazendo o que Ele sabe de melhor, que é transformar nosso coração e mudar nosso coração para que nós possamos suportar as circunstâncias. Que Deus te abençoe.